Olá, tudo bem? Como é que você está? Mais uma live que nós queremos aqui proporcionar a você que está aí do outro lado. Lembrando sempre, você é muito importante e o desejo do nosso coração são as mais ricas bênçãos do Senhor. Eu vou convidar você a fazer parte dessa transmissão aqui, dessa live, onde você pode sim nos ajudar. Eu humildemente eu peço a tua ajuda. Hoje é um dia especial que a gente pede o like, bastante like, para que possamos atingir aí um número maior de seguidores, tá bem? Então deixe o seu like, faça seu comentário e também, se você gostou, compartilhe. E para você ter aí o seu parâmetro, é necessário que você assista até o seu final. Eu conto com a tua ajuda, eu acredito que Deus tem uma bênção para você e que você, sim, pode nos ajudar nesse momento, tá bom? Vamos fazer uma oração. Querido eterno Deus, eu venho te agradecer por mais uma oportunidade de vida e venho pedir, Senhor, que o meu espírito se una ao espírito da palavra, para que Jesus seja revelado nesse momento. Que saia dos meus lábios somente aquilo que tu queres, em nome de Jesus. E que também o meu irmão, o meu amigo, a minha amiga, que está do outro lado, possa ser também abençoado. Eu oro e eu também, com ousadia, eu te agradeço nessa hora. Amém? Muito bem, obrigado. Vamos lá então, vamos ver aí o que o Senhor tem para nós. Eu trouxe aqui a palavra de Deus que está em 1 Samuel 17 e o versículo de número 36, tá? O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Glória seja dado ao nome do Senhor. Esse personagem aqui é o Davi, né? Se tornou rei logo em seguida. Esse era o primeiro desafio de Davi. Ele acabara de ser ungido lá na casa do seu pai Jessé pelo profeta Samuel, tá bom? E agora tem um gigante chamado Golias desafiando ali a nação de Israel por cerca de 40 dias. Não havia definição nenhuma, não havia movimento nenhum, apenas uma estagnação e podemos dizer uma grande apreensão. Covardia não, porque mesmo que aquela guerra representasse uma derrota para Israel, Israel estava no seu posto. Então não era covardia, havia ali uma insegurança, uma incerteza muito grande diante daquele desafio para um exército de uma nação. Os filisteus estavam desafiando Israel através de um homem muito forte chamado Golias, e a proposta era esse Golias contra um guerreiro de Israel. Não tinha ninguém. A luta, a situação não tinha definição nenhuma, porque era essa a proposta dos filisteus. Eles tinham ali uma grande vantagem e eles julgavam que venceriam com aquele homem zarrão, né? Com aquele homem desproporcional a um soldado, né? Havia ali muitas vantagens para os filisteus através desse desafio, um contra um, sendo que o deles era sobremaneira superior, tá bem? E eu quero destacar aqui a palavra
de Davi quando ele está lá convencendo o rei de Israel, Saul, né? Davi diz assim: eu já venci o urso, né? O teu servo, ele venceu, o verbo vencer está pronunciado no tempo passado. Ele venceu o leão, venceu o urso, e ele diz que ele pode, aí está no presente, e vencer aquele homem também, né? E Davi, ele se torna convincente e ele vai para o fronte. Mas eu quero destacar aqui a última parte desse versículo, que diz assim, que aquele gigante desafiou os exércitos do Deus vivo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você imagina o que seria os exércitos do Deus vivo? Bem, não tem como vencer o Deus Criador. Você observar a história, até mesmo a história de Israel, depois nós vamos trazer aqui para o presente. Israel, ele foi, quando eram chamados de hebreus, eles foram resgatados, eles foram tirados do Egito com mão forte do Deus vivo. E este Deus vivo usou os seus exércitos. Aí você pode dizer assim: que exército Deus usou para tirar Israel do Egito? Aí você vai: moscas, rãs, piolhos, sarna, saraiva, densa escuridão, não é verdade? E quando Deus usa um anjo, que foi a 10ª praga, vem ali a morte do primogênito, dos primogênitos que não tinham a marca do cordeiro na verga e nos umbrais. Então, os exércitos do Senhor, embora pareça insignificante ou alguém possa menosprezar na sua quantidade, ele torna devastador aquela quantidade de rãs, a tal ponto que não se consegue eliminar aquela quantidade, e o faraó busca Moisés para que faça uma oração ao Senhor dos exércitos, para tirar o seu exército de rãs. E assim foi com moscas, assim foi com piolhos e etc. E quando Deus resolve usar um anjo, como já falei aqui, a morte dos primogênitos, e depois lá na frente também, um rei, ao louvar ao Senhor, ao adorar ao Senhor, o Senhor também envia um anjo. E aquele anjo, ele mata 185 mil soldados inimigos. Um anjo. Quando Daniel estava na cova dos leões, o Senhor enviou também anjos para fechar a boca dos leões. E nós temos aí muitas passagens na Bíblia da aparição de anjos, da manifestação de anjos, sempre numa proporção diminuta, um anjo, 2 anjos, com aquela exceção de Eliseu e Geazi, quando Eliseu foi cercado pelo exército inimigo, Geazi diz: meu Deus, Senhor, estamos cercados, vamos perecer. Eliseu ora ao Senhor para que o Senhor abra os olhos de Geazi, e Eliseu fala: são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Bem, quando a gente fala o exército do Deus vivo, nós temos aí o universo
podemos abrir aspas e dizer conspirando. Não existe conspiração com Deus, mas concordando com Deus vivo em toda a vontade de Deus, simetricamente, delicadamente, cuidadosamente, perfeitamente sincronizado, para que tudo funcione de acordo com a vontade do Senhor dos Exércitos. Alguns centímetros de aproximação do Sol com a Terra, já temos aí um calor absurdo. Centímetros distante do Sol para a Terra, já temos aí dias muito frios, e etc. Os exércitos do Deus vivos, eles são incontáveis, inumeráveis, e o seu poder inigualável, ele é coexistente, ele é autoexistente. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor é tremendo, é transcendente, ele é imutável. Diante dessa situação aqui, eu penso, um pensamento meu já com convicção plena, que se Deus quisesse, ele sopraria o exército inimigo com a sua narina. O salmista já fala, estaria resolvido para Israel. Mas também eu penso que Deus esperou daquele embate surgir um herói. Surgir alguém que quisesse se igualar aos soldados do exército de Deus. E aí, com toda a experiência de Davi no campo, é o que é apresentado aqui, com todo aquela vivência de criar salmos, de entoar salmos, de escrever salmos ao Criador, de adorar ao Senhor no anonimato, no silêncio, de exaltar o nome do Senhor enquanto cuidava as ovelhas do seu pai. Davi tinha a convicção da existência, da capacidade de Deus. Conhecendo o Senhor, o Davi, ele não vai enfrentar aquele gigante segundo o seu propósito. Ele não vai enfrentar aquele gigante para se vangloriar. Não, ele está ali defendendo a causa do Senhor. Ele pensa, quando eu defendo a causa do meu pai Jessé, eu tenho vitória, eu vou defender a causa do meu Deus e eu terei vitória. O Senhor então estará comigo. E Davi, ele resolve, ele toma a posição, ele se posiciona como um soldado do exército de Deus. Porque não tem um soldado, menor que seja, do exército de Deus perdedor. E ele diz, eu sou um servo do Deus vivo. Lá no versículo de número 45, Davi retruca Golias quando é ofendido. Não quando Golias ofende a Deus. Quem é o Deus de vocês aí que pode se levantar e me abater? Aí Davi diz assim, tu vens contra mim com espada, com lança, escudo, pontiagudo, e eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você viu? O segredo da vitória não era Davi estar defendendo o seu interesse ou querendo se projetar. O segredo da vitória para Davi é que ele estava defendendo o interesse de Deus. Davi entendeu o contexto daquele desafio, entendeu os resultados da derrota e entendeu que grande oportunidade de vitória. E eu sempre carrego comigo um ditado
que diz assim: diante de grandes dificuldades, há sempre uma possibilidade. Tá bem? E aí Davi, então, vence aquele homem, tornando-se o mais novo componente do exército de Deus. Bem, onde foi parar Davi? Ele foi ungido na casa de Jessé, depois ele foi ungido em Hebrom e depois finalmente ungido em Jerusalém, tornando-se 7 anos rei em Hebrom e 33 anos em Jerusalém, rei de Israel. Onde foi chegar Davi? Porque se alistou no exército do Deus vivo. Olha quanta graça, quanto poder, quanta fé, quanta certeza que Deus estaria ali com ele naquele momento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Um homem no exército do Deus vivo. Bem, eu nunca vi Deus perder. Nunca. Você pode até dizer, mas Deus fica em silêncio. Você pode até achar 1000 desculpas. Mas aquele que está alistado no exército de Deus, aquele que faz parte do exército de Deus, não perde batalha. Eu não estou dizendo aqui que as batalhas não virão. Eu estou dizendo que não perde uma sequer batalha. Eu quero citar aqui o Salmo 118, versículo 17, para você que está aí do outro lado, ficou até o fim, que diz assim: portanto, eu não morrerei. Portanto, eu não morrerei, mas vivo permanecerei para fazer a obra do Senhor. Também quero citar aqui Lucas 10:19, que diz assim: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará dano algum. Também eu quero citar aqui Mateus 7, versículo 7, apenas as primeiras palavras: pedi e dar-se-vos-á. Tá bom? Aliste-se nesse exército, entregue a sua vida a Jesus, renuncie o seu passado e faça parte do exército, do grande exército. Nesse exército tem seres humanos, seres angelicais, é tudo, é tudo. Esse exército é um todo, é um tudo. Não tem como perder. Deus abençoe você. Eu quero lembrar que você é muito importante. Deus abençoe você.